Pronto, começou a gravar. Então, a gente já estudou raiz, potência e agora logaritmo. A potenciação é a inversa da radiciação, né? E logaritmo tem a ver com exponencial. Assim como a radiciação é a inversa da potenciação, o logaritmo é a inversa da exponencial, tá? E qual a diferença de potenciação e exponencial, né? A potenciação, a variável está em cima. Tipo aqui, a elevado a n, eu tenho 3 elevado a um número, 4. Aliás, a variável está embaixo, né? Por exemplo, o a aqui, ó, qualquer base que eu pegar a elevado a 4, aí isso aqui dá a vezes a vezes a vezes a. A exponencial, a variável está em cima. Né? Por exemplo, uma função potência por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Pronto, isso aqui é uma função quadrática, né? Função cujo expoente é 2, o quadrado, né? Então, a variável é embaixo. Isso aqui é uma função polinomial. Já a exponencial, não, o x está em cima. Eu tenho assim, 2 elevado a x. Aqui é uma outra coisa, f de x. Aqui é a função potência. E aqui é a exponencial. Exponencial. Ok? A variável é o expoente, por isso que diz exponencial. Ok? Aí a logarítmica é a inversa dele, no sentido de que se a exponencial chega num resultado, o logaritmo volta para o que era antes na exponencial. Tá aqui, a exponencial aqui, ó, mostrando que uma é a inversa da outra. Então, a elevado a x é b, se somente se, log de b na base A é x. Esse aqui vocês já conhecem, né? Essa notação aqui, logaritmo de b na base A, isso é um x quando? Quando eu peguei isso aqui, eleva a esse resultado, a elevado a x, me dá o b. O b aqui é chamado de logaritmando, o a é base mesmo, e o x é chamado de logaritmo. Né? O logaritmo é exatamente o expoente da base. O logaritmo é o expoente da base. Se no expoente você chega no b, o logaritmo do b você chega no x. Né? O expoente, a exponencial com x, né, você parte do a elevado a x, chega no b. E o logaritmo é do b para chegar no x. É uma inversa da outra. Graficamente, a gente vai ver isso depois em função inversa. O gráfico da exponencial ela é assim. O da logarítmica é assim. É simétrico em relação a esse eixo essa bissetriz dos quadrantes ímpares. A gente vai ver isso com calma depois, tá? Eu estou só dando uma palhinha aqui. Aqui ele só definiu o logaritmo, porque mais na frente a gente vai ver função exponencial e logaritmo. Aí a gente vai ver com mais detalhe isso aqui, tá? Não isso aqui, mas propriedades que envolvem as duas funções. Aqui é em termos de funções, né? Aqui é o logaritmo que você estudou. Mas, na verdade, o logaritmo sempre você estuda depois de exponencial, né? Depois da exponencial. Deixa eu voltar aqui. Né? A exponencial, veja, não é potência. A diferença é que é uma potência, de fato, mas a variável, né, como uma função, ela está em cima. Né? Na potência é o contrário, é embaixo. Né? Mas é aquela mesma potência, tá? Aí vale propriedade de mesma base, tipo A vezes X vezes A vezes Y, por exemplo. Isso aqui é A, X mais Y, funciona. Né? Que aqui é potência também, né? Só que o expoente é a variável. Aí diz exponencial. Então, logaritmo. Né?
Então, logaritmo de b na base A, se lê assim, né? Log de b na base A é x, se somente se A elevado a x é b. Exemplo, logaritmo de 4 na base de 2. Isso aqui é quanto? Dá para encontrar? Que valor é esse? Aí você faz isso aqui, ó. Aí resolve a potência, aí na potência você sabe. 2 elevado a x é igual a 4. 4, você pode escrever 2 ao quadrado. Ora, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4, então, aliás, 2 ao quadrado, então x é 2. Para isso ser igual a isso, aqui tem que ser, esse aqui tem que ser igual a isso de cima. Então, x é 2. Então, log de 4 na base de 2 é x. Aí vocês sabem, eu vou só dizer, quando eu tenho só log de 3 e não tem nada aqui embaixo, é porque é 10. São os logaritmos decimais, tá? Por que estudar logaritmo, né? Porque algumas equações que envolviam exponenciais não tinham soluções, né? A forma algébrica de resolver. Então, a ideia que os matemáticos tiveram foi introduzir o conceito de logaritmo, né? Por exemplo, você tinha x não, 2 elevado a x igual a 3. Pronto, essa daqui, ó, 2 elevado a x igual a 2, a 4, a gente encontrou a solução, o valor de x. E x aqui foi quem? 2. Porque 2 ao quadrado é 4. Agora aqui, 2 elevado a x dá 3. Qual é o número que eu pego 2 e elevo a ele que dá 3? Aqui, ó, 2 elevado a x é 4. Mando 4 aqui, 2 ao quadrado, e cancela isso aqui. Esse, na verdade, esse cancela aqui é porque a função ela é injetiva, né? A gente vai ver isso depois. Mas vocês já são acostumados a só cortar aqui sem saber por quê. Então, eu posso cortar aqui, né? Então, x é igual a 2. Pronto, o número aqui é 2. Então, 2 elevado a x para dar 4, o x aqui tem que ser 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, que é potência 2, 1 mais 1, 2, dá 4. Agora, para dar 3, né? 2 elevado a x igual a 3. Não tem como. Poderia dar 8 aqui, ó. Se fosse 8, aí x aqui seria 3. 2 ao cubo é 8. Mas para dar 3 aqui, aí não tem como resolver. Né? Aí vai ser por aproximação, né? Não é 1 porque 2 elevado a... Porque 3 é maior do que 2. E 2 é 2 elevado a 1. E 3 é menor do que 4. Que 4 é 2 elevado a 2. Então, 3 como potência de 2 vai ser um número x que é maior do que 1 e menor do que 2. Porque se for 1 dá 2, se for 2 dá 4. Então tem que ser um número aqui. Aí vai por aproximação. Será que é 1? Então é 1, alguma coisa. Então vai ser 2 elevado a 1, alguma coisa. Se botar 1,2, talvez ultrapasse de 3. Né? Aí é só com a calculadora para fazer isso. Então, enfim. Aí para evitar isso, esses valores aqui quebrados estão em uma tabela longa, que é chamada tabela dos logaritmos. Né? Aí lá vai ter logaritmo de 3, logaritmo de 4, de 5, e lá tem só na base 10. Tipo assim, não tem a base, é só logo de 3, logo de 4, logo de 5. Enfim, a tabela é assim. É quando a base é 10. Logo de 4, pronto. Aqui é o logo de 4 na base 10. Aí tem uma tabela, todo o livro tem, né? Tem a mantisca, né, que é chamada, vocês já viram essa denominação. E tem o valor aqui e tem o valor do logaritmo, que na verdade é da mantisca, só a parte quebrada, né? 0,1 a parte depois da vírgula. Enfim, aí tem essa tabela aqui que os matemáticos desenvolveram, né? Procurando essas potências. Né? Aí chamou essas coisas aqui
de logaritmo, é a chamada tabela de logaritmos. Então, graças a esses matemáticos, nós temos essa tabela. Por isso, a gente estuda isso, para tentar resolver esse tipo de equação aqui. Ok? Essa é a origem dos logaritmos. Ok? Então, vamos aqui ao que a gente já sabe, né? Então, log de b na base A é x. Tipo, log de 100 é quanto? X. Então, como aqui não tem, é 10. Então, isso aqui significa que 10, que é a base aqui, que é 10, elevado a x, isso é igual a 100. 100 é 10 ao quadrado, então x é 2. Então, x é 2. Então, log de 100 é 2. Eu vou deixar esse valor aí para a gente desenvolver umas coisinhas já já. Vamos lá. Propriedades, né? Na verdade, consequências da definição. Não são nem log de b vezes c na base A. Sim, o que eu ia dizer que é importante. A tabela, ela só tem logaritmos na base 10. Né? Log de 3, aí tem de 3, de 4, de 5. Mas se eu precisar de outra base, como eu precisei aqui, né? Log de, na base 2, né? Aí existe uma mudança de base, que é exatamente isso, é o A4 aqui, ó. Eu peguei a base A aqui, ó, e modifiquei para a base C. Então, esse C aqui pode ser um 10. Aí tem na tabela esses valores. Por exemplo, log de 3 na base 4, isso é quem? Em base 10. Isso é log de 3 na base 10 sobre log de 4 na base 10. Pronto, aí aqui tem na tabela e tem na tabela. Você pega um valor e divide pelo outro, vai ser exatamente log de 3 na base 4. Né? O meu 10 aqui é o meu C. Ó. Deixa eu apagar aqui. Veja, aqui eu tenho o B aqui é 3, o A é 4. Aí eu tenho um C aqui, a base que eu quiser botar. Desde que seja positiva. Tá aqui. O B tem que ser positivo, né? Que o B é isso aqui, tem que ser maior do que zero. E o A, ele tem que ser maior ou igual a maior do que zero e diferente de 1. Vixe, ele botou foi maior ou igual, isso é diferente, tá errado aqui. É diferente, tá? Por que diferente de 1? Né? Vamos ver. Então, eu vou voltar aqui para a definição e essas hipóteses. Então, por que eu peço que o B seja maior do que zero? Porque, veja, olhe para cá com uma potência. B não pode ser menor do que zero aqui. Por que não pode? Vamos botar aqui menos 1, por exemplo. O número aqui, esse x aqui, é porque eu estou encarando isso como uma função, né? Então, isso aqui tem que ter, deixa eu ver aqui. Como resultado da exponencial, é porque o negócio está meio atropelado aqui, a ordem, né? Mas, olha, quando eu tenho um a elevado a x na exponencial, deixa eu apagar aqui, tá? Eu vou ter que voltar para a exponencial, né? Então, eu tenho 2 elevado a x. Essa exponencial aqui, veja que o meu x é o b. Não, perdão. B não. Então, eu tenho 2 elevado a x. 2 elevado a x é o meu a, que é o 2. Isso vai me dar um b. Então, esse b aqui, ele tem que ser maior do que zero. Por quê? Porque esse x sendo qualquer, né? Veja, a base aqui é maior do que zero e diferente de 1. Vamos ver logo essa questão da base, perdão. Logo a questão da base, ser maior do que zero e diferente de 1. Vamos pegar, por exemplo, a igual a zero.
zero, a gente já viu, assim, eu já falei aqui, que 0 elevado a zero é uma indeterminação. Essa questão de indeterminação a gente vai entender quando a gente estiver estudando limite. Né? Limite, aí a gente vê isso aqui, que pode ser qualquer valor. Né? Então, a princípio, é uma indeterminação. Mas a elevado a zero, né? Se eu tenho a base zero, se eu botar qualquer número aqui, diferente de zero, x, isso aqui vai dar zero. Então, aí não tem graça, né? Eu estudar uma nova função, que ela é a função constante. Então, a gente tira o caso de zero, além de que se desvencilha desse problema de ser zero aqui no x. Então, e menor do que zero. Ora, se A for menor do que zero, menos 2, o valor de x já não pode ser uma fração. Que aqui dá aquela raiz quadrada de número negativo. Pode estar até um 4 aqui. Aqui dá raiz de menos 4. Não existe nos reais. Então, a gente pede que o a base, aqui, a base da exponencial, a elevado a x, essa base aqui seja maior do que zero. Não pode ser zero, por conta daquela indeterminação, nem menor do que zero, por conta disso. E por que diferente de 1? Ora, porque se A for 1, 1 elevado a qualquer número, x dá 1, que é a função constante. Então, não é uma coisa trivial, né? Então, a gente exclui esse caso, porque esse outro caso já é abordado na função constante. Então, para estudar a função exponencial, a gente toma, desde o início, diferente de 1. Então, a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. E essa base aqui é exatamente a base do logaritmo. Então, isso já justifica que essa base aqui tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Aí, sob essas condições, quando eu pegar qualquer número maior do que zero e diferente de 1, e elevar um x qualquer, o resultado vai ser sempre maior do que zero. Você nunca vai chegar com um número positivo aqui embaixo, um valor negativo. Não, se A for positivo, A elevado a x continua sendo positivo. Exemplo. 2. A é positivo. Pegue um x. Ora, se x for positivo, claro, dá positivo. A única chance de dar negativo seria em cima ser negativo. Mas isso aqui não dá um número negativo. Isso aqui a gente viu que é 1 sobre 2 elevado a 3. Então, o de cima, embaixo sendo positivo, o de cima pode ter qualquer sinal. O resultado é sempre positivo. Então, mas o B é exatamente o meu resultado da exponencial. Então, o meu B aqui, ele é maior do que zero. É tanto, né, só para refrescamento de vocês, o gráfico da função exponencial, né, eu já até tentei fazer aqui, quando a base é maior do que zero, tem que ser diferente de 1, aí tem dois casos. Se a base, ora, se o A é maior do que zero e diferente de 1, ela pode estar entre 0 e 1 e pode estar maior do que 1. Se tiver aqui, entre 0 e 1, aí o gráfico da função exponencial ele é assim, sempre toca no 1 aqui, a gente vai ver isso depois, é assim, que é quando o A está entre 0 e 1. Se o A for maior do que 1, aí o gráfico da exponencial é assim, também tocando no 1 aqui. Ou seja, aqui eu tenho o y, que é o meu x. Então, veja, o gráfico está me dizendo que a função ela é sempre positiva, está sempre em cima do eixo x, ó, sempre positivo. Então, o meu B é maior do que zero. Pronto, feito isso, a gente vem para as propriedades. Tá? Então, já justifiquei o A e o B ser positivo. Eita, aqui está errado. Diferente de 1. Então, sob essas condições aqui, eu tenho que log de B vezes C na base A. Isso aqui é log de B na base A, mais log de C na base A. Então, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Logaritmo do quociente é a subtração. Isso por quê?
Porque o logaritmo, ele se transforma numa potência, na exponencial. E a regra da exponencial, veja que o resultado aqui é expoente. O logaritmo é expoente. E como é que produto de potência de mesma base? X vezes BY. Isso aí faz o quê? Ah, de mesma base, perdão. Conserva a base, somos expoentes, x mais y. Ou seja, o produto, veja, aqui é o meu logaritmo, é o meu x. X aqui é um logaritmo e aqui é outro logaritmo, né? Então, aqui eu tenho que... A gente ficou ruim de comparar, né? Deixa eu ver, mas é isso aqui, tá? Deixa eu só ver direitinho aqui. Essa parte aqui, x aqui é o logaritmo, e y também, né? X, y logaritmos. Aí é que eu estou somando os logaritmos, né? Ou seja, quando eu somo os logaritmos aqui, ó, x com y, elevado à potência, eu transformo no logaritmo do produto, que é isso aqui, né? Isso a gente pode ver como... Vou justificar essa passagem aqui, só para ficar claro. Log de BC na base A, log de BC na base A. Isso aqui eu vou chamar de Z, tá? De Z. Log de B na base A, eu vou chamar de X. E log de C na base A, eu vou chamar de Y. Certo? Então, olhando para cá, isso aqui significa o quê? Que A elevado a X é B. Aqui significa o quê? Que A elevado a Y é C. Certo? Então, eu não posso somar essa potência com essa. Eu posso multiplicar a potência de mesma base. Então, eu vou ter que AX vezes AY, que isso aqui, na verdade, é B vezes C. Mas quem é B? Não, perdão. Isso é B vezes C, né? Então, eu tenho AX vezes AY. Isso aqui é quem? Usando a propriedade de potência de mesma base. Isso aqui é A que multiplica X mais Y. Mas, do jeito que AX é o meu B, né? Isso aqui é o meu B. Que pecinha? De onde? E daí? Oxe, eu tenho essa pecinha. Só um momento, pessoal. Procura aí. Sim, voltei. Deixa eu ver aqui. Logo vi. Certo. Então, veja aqui. Não. Deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar que essa soma é aquele Z, né? Certo. Então, aqui eu tenho o quê? Vamos para cá. Isso é um pouco enrolado, tá? A elevado a Z é quem é BC. Pronto. Chegou. Então, veja aqui. A elevado a Z é BC. Então, daqui, ó, vou trazer para cá. A elevado a Z, isso aqui é meu B vezes C. Mas quem é B? É A elevado a X, tá aqui, ó, o B.
E o meu C que está aqui é A elevado a Y. Então, eu vou tirar isso do meio aqui, aí ficou A elevado a Z igual a elevado a X vezes A elevado a Y. Aqui, ó, é produto de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes, x mais y. Então, eu vou ter que A elevado a Z é igual a elevado a x mais y. Mas quem é A elevado a Z? Será que é algum? Alô? Então, A elevado a Z, aí ele volta para cá. Se A elevado a Z é A elevado a x mais y, então, ó, cortando o A aqui, vai ficar Z igual a x mais y. Mas quem é Z? Z é o logaritmo de B na base C, tá aqui, ó, Z. Então, eu cheguei que Z, que é logaritmo de BC, isso é igual a x mais y. X é logaritmo de B na base A. Aqui deu logaritmo de B na base A. Mais o y, que é o logaritmo de C na base A. Pronto, isso aqui é a demonstração dessa propriedade aqui, A1. Por quê? É jogado para o expoente. E no expoente vale a propriedade da potência de mesma base, que é o que está aqui, ó. Tendo em vista que o logaritmo é o expoente, né? Se o logaritmo é o expoente, quando eu somo os expoentes, aí eu vou multiplicar, né, a base. Né? Conserva a base e soma os expoentes, aí transformando em multiplicação. Né? Essa propriedade aqui, que a elevada a x mais y, isso é igual a x vezes a y. Então, o segredo está aqui. Então, porque uma é inversa da outra, via essa relação de correspondência. Então, feito isso, aí eu tenho isso. Cuidado que não é assim, ó. Log de A mais de B mais C na base A, isso aqui é log de B mais log de C, não. Na soma, né? Não é com soma aqui, não. Ok? E também não é assim. Isso é diferente disso, que também é diferente de log de B vezes log de C. Não é pegar um logaritmo e transformar num logaritmo da soma, dar o produto do logaritmo, não. Isso não vale, não. É logaritmo do produto, é a soma dos logaritmos. Da mesma forma que eu usei a propriedade da soma, se eu usar a da diferença com quociente, você vai chegar na propriedade A2. Essa parte de potência exponencial, aula no YouTube é as carretas, tá? A professora vai lá no quadro, fala bem detalhadozinho, se aqui tá difícil, você pode ir lá no YouTube e ver aí algum professor que ensina aí pro Enem. O logaritmo é a coisa mais fácil de encontrar no YouTube. Então, olha, log de B sobre C na base A, usando a regra da potência e subtração de potência, enfim, vai ficar log do quociente é a diferença do logaritmo. Essa daqui é boa, ó. Log de B elevado a N na base A é N vezes log de B na base A. Muito utilizada, tá? Isso aqui. E logaritmo, pessoal, é um dos assuntos de exponencial que eu vejo, se bem que eu não sou especialista em ciências biológicas, mas pelo menos nessa parte aí de livros de matemática, que tenta fazer aplicações à biologia, é exponencial. Quando fala de crescimento populacional, né, é exponencial e, obviamente, o logaritmo, né? Tudo que você faz para exponencial, aí vai, já carrega já o logaritmo junto, né? Então, é um em função do outro, ok? Log de B na base, sim, log de B elevado a N na base A é N vezes log de B na base A. Isso aqui eu vou provar, tá? Isso aqui é log de B elevado a N na base A. Isso aqui é um X. Isso aqui significa dizer o quê? Que A
né? Se isso aqui é x, é porque a elevado a x é b elevado a n. Certo? Então, isso vale isso. Então, se isso aqui eu chamei de x, esse aqui também vai ter que ser x. N vezes log de b na base A é quem? Tem que ser o mesmo x, né? Será que vai ser? Como é que eu posso fazer aqui? Veja, eu vou fazer assim. Log de b na base A, eu vou chamar de um y. Significa dizer o quê? Que a elevado a y é quem? B. Certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. A elevado a x é igual. O meu b é a elevado a y. Então, aqui eu tenho b elevado a n. Então, eu tenho a elevado a y, que é o meu b elevado a n. Agora, usa aquela potência de potência. E aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, n, que é esse segundo membro aqui. É quem? N vezes esse meu log de b na base A é y. E aqui é o segundo membro, aqui é o primeiro membro, aqui é o segundo. O segundo chega em quem? Em n vezes y. O primeiro, que é esse aqui, ó, chega em quem? A elevado a x é igual a potência de potência, n vezes y. Corto a, ficou x igual a n vezes y. Ou seja, o meu segundo membro aqui também deu ny, que é igual a esse aqui. Portanto, isso é igual a esse. Ok? Para exemplo, tá? Vamos ver exemplo. Exemplo para A1 e A2, né? Vocês podem. Não tem novidade, não, tá? É só trocar aqui por número. 3 vezes 4, né? Por exemplo, logaritmo de 12 na base 3. Esse aqui é quem? É log, se você quiser simplificar isso aqui. Então, essas propriedades é para simplificação de resultado. Então, isso aqui é 12 é 3 vezes 4. Na base 3. Então, isso aqui é quem? É log. Aqui é exemplo de A1. O A2 é só botar quociente. Então, veja que eu estou enxergando o logaritmo. Veja que aqui eu tenho um produto, ó, A vezes B. Aqui eu não tenho, mas eu transformei esse número, eu enxerguei ele como um produto, 3 vezes 4. Então, eu multiplico 3 vezes 4, eu uso essa propriedade aqui. Ó. Então, ficou log de 3 na base 3, mais log de 4 na base 3. Eu peguei o produto, logaritmo do produto e a soma do logaritmo. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho essa propriedade da seta aqui, ó. Quando eu tenho A igual a A, o resultado é 1. Então, isso aqui é 1. Então, ficou 1 mais log de 4 na base 3. Se bem que aqui foi só para usar a propriedade, porque a simplificação não tem tanta vantagem, porque eu saí de um logaritmo que eu não sei resolver, cheguei em outro que eu não sei resolver. De todo jeito, eu vou olhar na tabela. Né? Então, na verdade, eu tenho que transformar para a base 10. Né? Mas é fácil. Aqui dá 1 mais log de 4 sobre log de 3. Vamos seguir, tá? Então, aí foi uma aplicação da propriedade 1. Né? Tem os livros de matemática, tem alguns exercícios, né? Mostrando quanto é log de 12. Aí tem uma das opções, das alternativas, é log de 3, é 1 mais log de 4, na base de 3. Pronto. Tem lá. Aí tem outras relações. Aí é só para você testar, verificar a propriedade, enfim. Não é um exercício importante e tal. Só para de fixação. Agora, essa daqui, ela é mais útil, né? A 3, né? Por quê? Porque geralmente você tem, por exemplo, log de 125 na base 5. Pronto, tá?
Isso aqui você pode resolver, claro, usando o A7. Né? Então, o A3 e o A7 caminham juntas. Aqui, você já tem que ver o A7 para igualar esse com esse aqui. Como é que eu faço? Ora, isso aqui é igual a logaritmo 5 ao cubo, 5 embaixo. Embaixo já está certo. Então, isso aqui, ó, usando essa propriedade, esse 3 ele vem para cá. Ficou 3 vezes log de 5 na base 5. Aí, isso aqui é 1. Então, isso aqui é 3 vezes 1. Eita, eu saí. Eu ainda estou na sala, pessoal? Alguém fala aí. Tá sim. Professor. Ah, tá, beleza. Se eu sair da sala, porque às vezes quando eu estou com o tablet sai da sala, né? Mas como eu estou de frente do computador, ao computador, aí você fala aí eu vejo aqui, tá bom? Se eu sair da sala, você diz, professor, saiu da sala. Aí eu tento entrar de novo aqui com o tablet. Enfim, então essa propriedade A3, ela serve para resolver esse tipo de coisa, né? Simplificar, né, ser fatório. Então, veja que o segredo aqui é fatorar o número, tanto na potência, como na radiciação, e agora no logaritmo. É fatorar. Fatorar, vocês sabem, né, pessoal? Pega o número, aí procura o menor número, que esse número é divisível por ele. O número aqui, como ele não pode ser por 2, porque é ímpar, por 3 não pode, porque a soma dos algarismos não dá múltiplo de 3, por 4 também não dá, os dois últimos não é divisível por 4, então, e é por 5 porque termina em 5, então, 5. Então, vai dar 125 por 5, 25. Os outros números, nenhum vai poder mais ser por 2, nem por 3, nem por 4. A partir de que você botar o menor número aqui, os próximos vão ser sempre maiores. Ou iguais, né? No caso aqui, pode ser o 5 de novo. Dá 5, aí por 5 dá 1. Pronto, então ficou 5 ao cubo. Fatorou. Feito isso, no logaritmo é fácil. Tirou para cá, aqui dá 1. E se não desse 1, aí não tinha problema. Se aqui fosse base 4, ia ficar 3 vezes log de 5 na base 4. Ok? Vamos seguir. Então, e isso aqui sim é consequência de definição, esses 6, 7 e 8. Vamos para ele logo. Depois a gente volta para cá, para esses dois. Log de 1 na base A é 0. Por quê? Porque A elevado a 0, todo número elevado a 0, o resultado é 1. Né? Igual essa definição. Se eu colocar aqui 1 aqui, quanto é o x? Então, aqui é 1. Ora, se A elevado a x é 1, como é que eu resolvo isso? É só lembrar que 1 é qualquer base elevada a 0. Então, cortou aqui, for x igual a 0. Então, log de 1 na base A é 0. De fato, o gráfico da função logarítmica é assim. Tocando no 1 aqui. Significa dizer o quê? Quando, aqui é o x, que é o eixo do x. Aqui é x, 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 x. Quando x for 1, quando x aqui for 1, opa, porque eu estou calculando log do número x, na base qualquer, tá? Quanto é isso aqui? Quando x for 1, log de 1 na base A, o resultado está aqui, está 0. Ou seja, aqui é o y. Aqui, isso aqui é log de x. Tá? Então, o gráfico sempre intercepta o eixo do x aqui, no ponto 1. Ou seja, quando x for 1, o resultado Professor, é 0. Fala, a aula acabou, né? é porque tem a próxima aula agora já. Tá bom. Depois a gente continua mesmo. Não adianta correr para fazer 5 propriedades, não. Tá bom, pessoal. Até o próximo encontro. Bom final de semana. Agora sim. Bom fim de semana. Até mais, professor. Até semana que vem. Até, Esther. Tchau. Eu vou gravar e mandar para vocês, tá? Ou já gravei, depois eu mando para vocês.